Olá, pessoal! É com muita alegria que volto aqui para contar as histórias de Volusa. Nesta nova temporada, os netos de Volusa vão continuar se divertindo e fazendo um bocado de descobertas sobre a natureza, a vida no campo e as coisas do Brasil. E vamos deixar de conversa, né? E começar. A primeira história é De Volta ao Sítio de Volusa. Vamos lá. Enfim, as férias. Demorou. Afinal, tudo que é bom demora de chegar. Mas agora, os netos de Volusa estavam novamente no campo de flores. A alegria era sem tamanho, tão grande era. Ah, como era bom sentir aquele ar com cheiro misturado, vindo das flores e flores dos eucaliptos, das almécegas, das coiranas, de tantas e tantas plantas, das frutas maduras, da terra úmida, do mar bem longe e até dos bichos, se apurado o olfato. Como era bom ouvir o cantar dos passarinhos, a arenga das araras e do papagaio, o grasnar dos gansos, o cacarejar das galinhas, os pios-pios dos pintinhos. Ah, como era bom tudo aquilo! Depois de abraçarem a vovó, Lúcia e Jô, os meninos se foram passar o sítio em revista. Tudo parecia como antes. O cavalo de moleque, atrás da cerca do pequeno pasto, relinchou a cumprimentá-los. O galo Leonardo correu de asas abertas para abraçar Jô. Os micos subiam, desciam, pulavam nos galhos do angelim e do pau-pombo. Mas havia mudanças. O casal majestoso e realeza tinha aumentado a família e agora eram 6 gancinhos brincando no laguinho. O galinheiro também estava mais povoado, com novos pintinhos. Havia mais gatos, além do Zen e Osmário, e até a cadela trigueira ganhou 2 companheiros. A meninada estava como baratas tontas, aquelas do coqueiro que disparam indo para lá, indo para cá, dando voltas sem rumo. Assim estavam eles. Tanta era a vontade de ver e fazer tudo ao mesmo tempo. Num instante, disputavam a gangorra no pé de goiaba, mas logo puxavam os galhos das pitangas para pegar as frutinhas do alto e já corriam à horta para colher os alfaces verdinhos, verdinhos. E os cachorros atrás deles, dando latidos, pulando, correndo, esbarrando uns nos outros, todos na folia. Os gatos também iam, mas de longe, mantendo a calma e elegância felina. Se bem que, de vez em quando, um dava uma carreirinha, subia no coqueiro no impulso que vinha. Volusa acompanhava como podia e ria de ver todos eles alegremente atarantados. Da varanda, Lúcia perguntou: Oi, pessoal, tem alguém aí com fome? Vão deixar a noite cair? De fato, o sol começava a se pôr e eles, já cansados, gritaram todos de uma vez: Eu! Debandada geral rumo à casa. Chegaram arfando e correram para se abancarem na mesa. Mas Lúcia atalhou a corrida dizendo: Epa, epa, onde vão assim sem lavar as mãos? E Volusa, vindo atrás, passou a comandar: Vamos, vamos, já para as pias da cozinha, dos banheiros, da lavanderia, da varanda. Tem pia para todo mundo, não precisa confusão. E lavem direito essas mãos, hein? Com água e sabão e enxuguem bem. Aqui tem mais toalhas. Devagar, a comida não vai fugir. Tem de sobra. E tinha mesmo.
sopa de couve com batata, munguzá polvilhado de canela, arroz doce de calda, cuscuz de tapioca e de milho molhados com leite de coco, aipim banana da terra cozidas, pão de leite de sal, queijo coalho de leite de cabra, bolo de fubá com laranja. Como sempre, tudo muito gostosinho, como Rafaela não deixava de repetir. Quando acabaram, já era a noite feita. Ficaram ainda um bom tempo na mesa conversando num gostoso serão. Depois, cama. Logo todos dormiam naquele bom silêncio de roça, sem barulho de carros ou de televisão, nenhum ruído humano. Sons, sós da noite a nos ninar. O vento nos galhos, o ciciar dos grilos, o coachar de sapos, os pios das corujas e demais vozes dos animais noturnos. Súbito, Mário ouviu um ruído esquisito dentro do quarto. Acordado, prestou atenção. Novamente, o mesmo ruído, um pouco mais alto. Os outros também acordaram assustados. Vocês ouviram? Mário perguntou. Sim, o que foi isso? Murilo respondeu, indagando. E novamente o ruído, agora mais alto e mais contínuo. Pronto, rebuliço geral. Saíram aos tropeços gritando por Volusa, por Lúcia, por Jô, que correram ao quarto dos meninos. Pararam um instante para prestar atenção ao ruído. A essa altura, eles formavam um bolo de gente, todos agarrados uns aos outros à porta do quarto, morrendo de medo, mas curiosos. Os adultos também perguntavam: o que será isso? Que diabo é isso? Que coisa é essa? Assombração não é, que com luz acesa já teria ido embora. Ah, o som vem daquele canto, falou Lúcia. Alguma coisa está mexendo na lata grande que eu guardei ali, disse Volusa. Deixa comigo que eu vou ver o que é, exclamou Jô, se enchendo de coragem. Mesmo assim, foi pé ante pé e de longe usou o cabo da vassoura para mexer na tal lata. Era uma grande lata de tinta que Volusa guardara para aproveitar no artesanato. Foi ele empurrar a lata e o ruído aumentou. Isso é um bicho que está querendo subir na lata. Só não dá para ver o que é. Está escuro, ele disse. Espera aí que eu vou buscar a lanterna, Lúcia falou. O bicho continuava a fazer barulho na lata. Os meninos tentavam adivinhar o que era. Seria uma cascavel? Vige, tá doido, uma cobra aqui dentro? E o que é então? Sei lá, parece bicho de muitas pernas. Uma barata gigante? Um ratão? Que nada, esses bichos já teriam corrido. Mas se estiver dentro da lata sem poder sair? Não tem como, a lata está fechada, Volusa explicou, deixando a turma mais intrigada. Mas Lúcia chegou com a lanterna e... É um gaiamum, revelou Jô. Gaiamum? Como é que esse bicho veio parar aqui dentro de casa? Volusa perguntou intrigada e continuou dizendo. Tá certo que eles andam muito, mas entrar no quarto é demais. Agora todo mundo queria ver o bicho e Rafaela, puxando a saia de Volusa, queria porque queria saber o que era Goiamum, como ela dizia. Daqui a pouco eu explico, Rafaela. Deixa a Jô tirar ele daí, disse Volusa. Jô tentava com dificuldade pegar o caranguejão que, de puãs abertas e andando para trás ou para os lados,
não dava chance ao rapaz de pegá-lo por trás. E Lúcia ainda piorava as coisas falando: Cuidado, Jô, se esse bicho lhe morder, só vai soltar quando roncar trovoada. Ao que Jô retrucou: Deixa de agorar, Lúcia, bota sua boca na maré de vazante. A essa altura, o rebuliço estava formado. O Guaiamum continuava se defendendo e ameaçando com as bocas pinças prontas para agarrar o dedo ou mesmo a mão de Jô, que continuava indo e vindo procurando o jeito de pegar o bicho sem ser mordido. A meninada também ia e vinha acompanhando a operação. Teve que subir-se nos beliches para ver melhor sem correr risco. Todo mundo falava ao mesmo tempo, dando palpite de como agir com o animal ou dando incentivos, como numa torcida de campeonatos. Pega pé de lixo e vassoura e varre o bicho. Joga uma toalha sobre ele. Bota um negócio qualquer para ele morder e puxa ele. Vamos, Jô. Agora, Jô. Aproveita que o bicho virou. No final das contas, Volusa pegou a tal lata de tinta, tirou a tampa, deitou-a com a parte aberta em frente do Guaiamum e Jô, com a vassoura, foi empurrando-o até ele entrar na lata. Mas que depressa Lúcia virou a lata de boca para cima e Volusa tampou. Pronto. Daí foram todos soltar o bicho no fundo do quintal, lá na beira da cerca, onde Jô disse ter visto buracos parecidos com toca de Guaiamum. Agora ele que se vire para achar sua toca ou o caminho de volta para o mangue, falou Lúcia. Para a turminha voltar a dormir naquela noite, foi preciso suco de maracujá, chá de camomila e a promessa de Volusa de levar a turma ao manguezal no dia seguinte. E por hoje é só. Fique aí imaginando o que vai acontecer no manguezal. Na próxima vez eu conto tudo. Até lá! Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amiguinhos e se inscrevam no canal. Muito obrigada! Texto, narração e edição de Gilca Bandeira. Imagens do arquivo pessoal e da internet.